No vídeo dessa semana eu vou te dar 10 dicas de como se tornar um ciclista melhor e mais rápido. E o resultado dessas 10 dicas é um aumento na sua velocidade média, aumentando o seu condicionamento físico. E o melhor de tudo é que é de graça. E assista esse vídeo até o final porque eu vou te dar a chance de apresentar esse vídeo aqui comigo. Então, vamos lá! Olá, eu sou o Daniel e bem-vindo ao The Cyclist, onde a gente te inspira a se tornar um ciclista melhor, ampliamos o seu conhecimento e, é claro, divulgamos o ciclismo. Se você é novo por aqui, vai lá, se inscreve no canal e toca no sininho para você não perder nada. Todos nós queremos ficar mais rápidos na bicicleta por várias razões. Uma delas pode ser para você chegar em casa mais rápido, para você acompanhar o grupo que você está pedalando, ou mesmo para você quebrar o seu próprio recorde em algum segmento. E seja qual for a sua razão, esse vídeo aqui vai te ajudar a fazer exatamente isso. E essas dicas que eu vou te dar daqui a pouquinho não são específicas para nenhum evento, mas se você aplicar elas no seu dia a dia, nas suas pedaladas, você vai fazer uma melhoria significativa. Mas antes da gente entrar nas dicas, você precisa saber exatamente o seu objetivo, ou seja, você precisa traçar o seu objetivo, porque aí você tem uma imagem clara do que você quer e você vai saber exatamente quando você alcançar o seu objetivo. Existem vários objetivos que você pode usar, mas os mais famosos são você aumentar a sua velocidade média, você bater o seu próprio tempo num segmento que você pedala constantemente, você pedalar o seu tempo mais rápido em 10, 20, 40 quilômetros, ou até conseguir o KOM, que seria o rei ou rainha da montanha. E a dica número 1 é aumentar a sua velocidade média em 1 ou 2 km por hora. Você pode pensar, não é muito? Sim, com certeza não é muito, mas se você faz pedais por várias horas, esse 1 ou 2 km por hora vão se acumulando e no final do dia, quando você chegar em casa, a sua velocidade média vai estar muito mais alta. Ou seja, você vai ser um ciclista mais rápido. E para você achar a sua velocidade média, você vai nas suas pedaladas que você fez anteriormente, nos últimos pedais, e pega a sua velocidade média e usa essa velocidade média como base. E no próximo pedal que você fizer, tenta aumentar essa velocidade média em 1 ou 2 km por hora. E a segunda dica é você fazer treinamentos intervalados, ou seja, por 2 minutos você vai pedalar normal, nem tão difícil, nem tão fácil, e depois por 2 minutos você vai dar tudo de si, como se você estivesse fazendo um sprint contra o Avancini. E naqueles 2 minutos você vai se matar e dar tudo de si. Depois por 2 minutos você descansa, 2 minutos você dá tudo de si de novo. E faz isso de 3 a 4 vezes. Você pode fazer isso durante o seu pedal. Você vai pegar uns 20 minutos e naqueles minutos você vai fazer esse treinamento intervalado. O treinamento intervalado aumenta a capacidade dos pulmões de inalar oxigênio, o que por sua vez distribui esse oxigênio para suas pernas com mais eficiência. O treinamento intervalado você pode fazer sozinho, ou seja, saia de casa, faça o seu aquecimento e depois você faz o treinamento intervalado, ou você pode fazer também como parte nos seus pedais. E nessas duas opções você precisa ou uma fita cardíaca ou você vai precisar de um medidor de potência na sua bike também. E para isso, é claro, você vai precisar de definir as suas zonas ou de potência ou da sua frequência cardíaca. A terceira dica é você não ficar sem energia durante os seus pedais. Entendo que isso não é de graça, mas é realmente muito importante. Ficar sem energia durante o pedal é muito desagradável e já aconteceu comigo algumas vezes, mas isso pode ser facilmente evitado. Se você não quiser gastar muita grana, você pode comprar uma banana, você pode levar umas barrinhas de cereais, você pode levar um sanduíche também. E outra coisa que você pode levar é aqueles tablets de hidratação que você põe na sua água e nesses tablets eles têm todos os minerais e eletrólitos para manter você hidratado. A sua velocidade média diminui quando você não come direito durante os pedais e isso não o torna um ciclista mais rápido. E não existe uma fórmula mágica, você tem que testar várias coisas para saber o que funciona com você e com o seu corpo. No meu caso, eu gosto de levar uma barrinha de proteína, eu levo os tablets de hidratação e de vez em quando eu levo uma banana. Se o meu pedal for muito longo, eu levo geralmente um dinheiro para comprar alguma coisa durante o caminho, se eu ficar com fome. E a dica número 4 é frear menos. Isso mesmo, use menos o seu freio. Essa freagem desnecessária o faz o ciclista mais lento, ou seja, depois disso, depois da freagem, você precisa pedalar mais rápido para retornar àquela velocidade, e isso é definitivamente um desperdício de energia.
A primeira coisa que você tem que tentar eliminar é o seu freio de conforto. Esse freio de conforto é quando você usa os seus freios quando a velocidade começa a sair da sua zona de conforto. E daí você usa os freios para diminuir a velocidade e voltar para a sua zona de conforto. Mas antes de você tocar nos seus freios, dá uma boa olhada em volta. Se não tiver nenhum carro do outro lado da rua, a superfície da rua tiver numa boa, não tiver muito buraco nem cascalho, e você tiver uma boa visibilidade da rua, não tem por que você usar os freios. Outra coisa para você tentar eliminar é a freagem desnecessária durante a curva. Ou seja, quando você freia o mais tarde possível para entrar na curva, você meio que carrega essa velocidade durante a curva. E isso te faz um ciclista mais rápido e aumenta a sua velocidade média. Essa dica número 5 anda de mãos dadas com a número 4 e é para você melhorar a sua descida. Descer é uma arte e escolher a linha certa na rua, desde que seja seguro fazê-lo, é o principal para essa habilidade. E isso pode aumentar muito a sua velocidade média. Eu devo confessar que eu amo uma descida e para mim é uma das experiências mais emocionantes na bike. E na verdade o principal de uma descida é manter a velocidade, posicionar o seu corpo na posição correta em cima da bicicleta, usar menos o freio e aproveitar a descida. E agora que chegamos ao meio do vídeo, não se esquece de se inscrever e tocar no sininho para você não perder nada. E a dica número 6 é para você transformar as subidas nos seus melhores amigos, não literalmente, é claro. As subidas são muito importantes no ciclismo e ao menos que você mora num lugar plano, vai ser bem difícil evitá-las. As subidas te deixam um ciclista muito mais forte e isso vai te ajudar no plano, o que é uma situação vantajosa para todo mundo. Então não tente evitar subidas, mas adicione mais e mais subidas nos seus pedais. Uma outra coisa que você pode fazer é repetição nas subidas, o que vai melhorar e muito o seu condicionamento físico. Ou seja, escolhe uma subida perto da sua casa e vai, sobe ela, desce, sobe, desce. Isso vai te ajudar muitíssimo e você vai se tornar um ciclista muito mais rápido. E a dica número 7 é economizar energia e controlar o seu ritmo. Não adianta nada começar o pedal, se matar, dar tudo para depois de meia hora você não ter energia nenhuma. É claro que para os primeiros quilômetros isso é muito bom, mas você vai pagar o preço mais tarde. Cada pedal tem um ritmo diferente, dependendo do terreno, do vento, de como você se sente, como você dormiu na noite anterior e a distância, é claro. Só para dar um exemplo, eu fiz um pedal algumas semanas atrás de 64 km e a minha média nesse pedal foi muito mais alta do que um pedal que eu fiz há alguns meses atrás de 240 km. E a dica número 8 é pedalar com amigos por 3 razões. Vocês podem melhorar junto. A razão número 2 é que é muito mais fácil você pedalar se tiver alguém te cobrando. E a razão número 3 é se o seu amigo ou amiga for mais rápido que você, porque aí você vai ter que pedalar mais rápido para acompanhar essa pessoa e isso vai melhorar o seu condicionamento físico e aumentar a sua velocidade média. E a dica número 9 para você aumentar a sua velocidade média é calibrar os pneus corretamente. Não existe a pressão correta, mas só ideal. E isso vai depender do seu peso, do seu estilo, da sua bicicleta, do ambiente e condições da estrada. Não há certo ou errado quando tratamos de pressão dos pneus, mas o que você tem que tentar atingir é um balanço entre reduzir a resistência ao rolamento e aumentar o seu conforto. Resistência ao rolamento é energia perdida quando o pneu está rodando e há 2 motivos para isso. O contato do pneu com a rua e 2, a deformação do pneu. Se você está pedalando com a pressão ideal, o seu pneu tem menos contato com a rua e isso diminui a sua resistência ao rolamento e o resultado é o aumento na sua velocidade média. E a dica número 10 é você se preparar mentalmente para o que você pode encontrar durante a pedalada. E isso inclui estudar a rota com antecedência, previsões do tempo, uma subida muito longa, onde você vai parar e quem vai pedalar no grupo contigo. Eu gostaria de dizer para vocês nesse ponto que essas dicas que eu acabei de passar para vocês é o que eu faço e não substitui nenhum conselho profissional. E nessa parte do vídeo eu vou pedir a sua ajuda e essa também é a sua chance de apresentar o vídeo aqui comigo. Ou seja, o que eu preciso que você faça é gravar um vídeo dizendo bem-vindo ao The Cyclist. E The Cyclist é o nome do meu canal e também significa o ciclista em inglês. Vai lá no Insta, aproveita e me segue no Insta também e me manda esse vídeo, que eu vou pegar esse vídeo e vou colocar no começo do meu. Ou seja, quando alguém clicar para assistir o meu vídeo, a primeira coisa que eles vão ver vai ser o vídeo seu dizendo bem-vindo ao The Cyclist. E chegamos ao final de mais um vídeo. Então vai lá nos comentários e me diz o que você faz para aumentar a sua velocidade média. Não se esqueça de se inscrever e te vejo no próximo.